E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar esse vídeo bombástico, quero pedir para você que está assistindo agora: se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer mais conteúdos exclusivos como esse. E não esquece de deixar sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você acha sobre esse assunto polêmico que vamos abordar hoje. Você já deve ter ouvido falar sobre a fuga da deputada Carla Zambelli, não é mesmo? A parlamentar que foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal e que, de repente, simplesmente deixou o Brasil. Mas o que poucos sabem é que antes de cruzar a fronteira com a Argentina e seguir para a Europa, Zambelli fez algo que ninguém esperava. Enviou uma última mensagem para o ministro Alexandre de Moraes, seu principal antagonista nessa história toda. E é sobre essa mensagem bombástica, esse último contato entre a deputada e o ministro do STF, que vamos falar hoje. Uma mensagem que pode mudar completamente a forma como vemos essa história. Fica até o final porque tem reviravolta. Para entender a gravidade dessa mensagem, precisamos voltar um pouco no tempo. Carla Zambelli, deputada federal pelo PL de São Paulo, foi condenada unanimemente pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ela teria sido a mentora intelectual de um plano para desacreditar a justiça brasileira. Com a ajuda do hacker Walter Delgatti Neto, conhecido como o hacker da Vaza Jato, Zambelli teria orientado a invasão do sistema do CNJ para inserir documentos falsos, incluindo, pasmem, um mandado de prisão contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Isso aconteceu apenas 4 dias antes dos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas em Brasília. A pena: 10 anos de prisão em regime fechado, inelegibilidade, perda do mandato parlamentar e ainda uma indenização de 2 milhões de reais por danos morais e coletivos. Uma condenação pesada, não é mesmo? Mas a história não para por aí. Enquanto todos esperavam os próximos passos jurídicos, Zambelli surpreendeu. Em vez de aguardar os recursos e o trânsito em julgado da condenação, ela simplesmente deixou o país. Saiu pela fronteira com a Argentina e de Buenos Aires seguiu para a Europa, mais especificamente para a Itália, país do qual possui cidadania. Em uma entrevista ao vivo para um canal no YouTube, ela alegou estar sofrendo perseguição política e afirmou que iria pedir licença sem remuneração da Câmara dos Deputados para atuar no exterior. "Quero ombrear com o Eduardo Bolsonaro essa luta", disse ela, referindo-se ao filho do ex-presidente, que também tem atuado internacionalmente. Notícia da fuga causou um verdadeiro terremoto político. A Procuradoria-Geral da República imediatamente pediu a prisão preventiva da deputada. O STF entrou em alerta, e foi nesse exato momento de tensão máxima, que algo inesperado aconteceu. Fontes próximas ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes revelaram que, horas antes de deixar o país, Carla Zambelli enviou uma mensagem diretamente para o celular do ministro. Uma mensagem que ninguém esperava, uma mensagem que pode mudar tudo, mas antes de revelar o conteúdo dessa mensagem bombástica, vamos entender melhor quem é Carla Zambelli e como ela chegou até aqui. Zambelli começou sua trajetória política como ativista de rua. Em 2011, fundou o movimento Nas Ruas, que se juntou aos protestos contra o governo Dilma Rousseff em 2013. Curiosamente, antes disso, ela havia integrado o grupo feminista Femen, conhecido por manifestações mais radicais em defesa dos direitos das mulheres. Em 2015, ela protagonizou uma cena que ficou famosa. Se acorrentou em uma pilastra na Câmara dos Deputados para pressionar o então presidente da casa, Eduardo Cunha, a dar início ao processo de impeachment de Dilma Rousseff. Nas eleições de 2018, surfando na onda bolsonarista, Zambelli foi eleita deputada federal por São Paulo. Durante seu primeiro mandato, foi vice-líder do PSL do governo, além de presidir a Comissão de Meio Ambiente da Câmara.
em 2022, foi reeleita com quase 1 milhão de votos, tornando-se a terceira deputada federal mais votada do país. Sua relação com Alexandre de Moraes sempre foi tensa. O ministro do STF, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, tornou-se o principal alvo das críticas de Zambelli e de outros bolsonaristas, especialmente após decisões que contrariaram os interesses do grupo político. A tensão escalou quando, em 2022, às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais, Zambelli sacou uma arma e perseguiu um homem negro pelas ruas de São Paulo, alegando ter sido agredida verbalmente. O episódio gerou outra ação penal contra ela no STF, por porte ilegal de armas e constrangimento ilegal, mas foi a invasão aos sistemas do CNJ e a falsificação de documentos que selou seu destino. Segundo a denúncia, Zambelli pagou 40 mil ao hacker Walter Delgatti para invadir os sistemas do judiciário e inserir documentos falsos, incluindo o mandado de prisão contra Moraes. Para o ministro, que foi o relator do caso, a gravidade dos fatos transcende a mera tipificação penal, inserindo-se em um contexto de ameaças concretas às instituições democráticas e ao Estado de Direito. Ele destacou ainda que a invasão aos sistemas do CNJ não pode ser analisada de forma isolada, especialmente considerando sua proximidade temporal com os atos de 8 de janeiro. A invasão dos sistemas judiciários, a inserção de documentos falsos e a divulgação desses eventos na mídia constituem parte de uma estratégia mais ampla de desestabilização institucional, cujo ápice se materializou nos eventos de 8 de janeiro, afirmou Moraes em seu voto, que foi seguido pelos demais ministros da primeira turma. E é nesse contexto de confronto direto, de antagonismo explícito, que a última mensagem de Zambelli para Moraes ganha contornos ainda mais surpreendentes. Segundo fontes que tiveram acesso ao conteúdo da mensagem, Zambelli não usou o texto para atacar o ministro, como seria esperado. Não houve xingamentos, ameaças ou acusações. Pelo contrário, o tom da mensagem surpreendeu até mesmo os assessores mais próximos de Moraes. A mensagem começava com um pedido inusitado. Ministro, sei que o senhor não esperava receber uma mensagem minha, ainda mais neste momento. Mas antes de deixar o país, sinto que preciso dizer algo que nunca tive coragem de expressar publicamente. O que viria a seguir deixou o ministro em choque. Zambelli admitiu que muitas de suas ações foram motivadas não por convicção ideológica, mas por pressão do grupo político ao qual pertence. Há coisas que fiz das quais não me orgulho, decisões tomadas no calor do momento político que hoje vejo com outros olhos, teria escrito a deputada. Mas o mais surpreendente estava por vir. Zambelli revelou que possui informações sensíveis sobre planos que foram articulados nos bastidores por figuras importantes do bolsonarismo. Informações que, segundo ela, poderiam mudar o rumo das investigações em curso no STF. A deputada mencionou especificamente reuniões ocorridas antes do 8 de janeiro, nas quais teriam sido discutidas estratégias para deslegitimar o poder judiciário e criar um ambiente propício para medidas mais drásticas contra a democracia brasileira. Não concordei com tudo o que foi proposto nessas reuniões, mas me mantive em silêncio. Agora, diante da minha condenação e da decisão de deixar o país, sinto que preciso fazer algo para aliviar minha consciência, teria escrito Zambelli. Mensagem terminava com uma proposta inesperada. Zambelli se oferecia para colaborar com as investigações em troca de algum tipo de acordo judicial que pudesse reduzir sua pena ou permitir que ela cumprisse a condenação em regime mais brando. Não estou fugindo por medo da prisão, mas porque acredito que posso ser mais útil em liberdade, trazendo à luz informações que o senhor e o STF precisam conhecer, concluía a mensagem. A reação de Alexandre de Moraes ao receber essa mensagem foi de absoluta surpresa. O ministro, conhecido por sua postura firme e por não demonstrar emoções em público, teria ficado visivelmente impactado com o conteúdo. Imediatamente, Moraes acionou sua equipe de assessores e também informou o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, sobre o ocorrido. A mensagem foi encaminhada para análise técnica,
para verificar sua autenticidade e também para ser incorporada aos processos em andamento. Nos bastidores do Supremo, a mensagem de Zambelli gerou intenso debate. Alguns ministros viram na proposta uma oportunidade única de obter informações valiosas sobre possíveis articulações antidemocráticas. Outros, mais céticos, interpretaram o gesto como uma tentativa desesperada da deputada de obter algum tipo de benefício judicial. O fato é que, horas depois de enviar a mensagem, Zambelli já estava cruzando a fronteira com a Argentina. De Sixo, Buenos Aires, ela embarcou para a Europa, onde pretende se estabelecer na Itália, país do qual possui cidadania. Em entrevista ao canal Auriverde Brasil no YouTube, Zambelli não mencionou a mensagem enviada a Moraes. Pelo contrário, manteve o discurso de que estaria sendo vítima de perseguição política e que sua saída do país seria para dar continuidade a um tratamento de saúde. Vou pedir licença sem remuneração da Câmara e pretendo atuar no exterior. Quero ombrear com o Eduardo Bolsonaro essa luta, afirmou, sem dar detalhes sobre qual seria essa luta ou como pretende atuar fora do Brasil. Mas a grande questão que fica é: por que Zambelli enviaria uma mensagem como essa para seu principal antagonista? O que teria motivado esse gesto aparentemente contraditório com toda a sua postura pública até então? Especialistas em comportamento político apontam algumas possibilidades. A primeira é que, diante da condenação e da perspectiva real de prisão, Zambelli estaria buscando uma tábua de salvação, uma forma de negociar sua situação jurídica. É comum que pessoas condenadas, especialmente em casos de grande repercussão, busquem acordos de colaboração para reduzir suas penas, explica um professor de direito penal ouvido pela reportagem. O que torna esse caso peculiar é o timing e o destinatário da proposta. Outra possibilidade é que Zambelli esteja, de fato, passando por um processo de reavaliação de suas posições políticas. Não seria a primeira vez que uma figura pública muda de lado após enfrentar consequências jurídicas de seus atos. Há um fenômeno conhecido na psicologia política chamado dissonância cognitiva, que ocorre quando uma pessoa percebe contradições entre suas crenças e suas ações, explica uma psicóloga especializada em comportamento político. Momentos de crise pessoal, como uma condenação criminal, essa dissonância pode se intensificar e levar a mudanças significativas de posicionamento. Há ainda uma terceira hipótese, mais cínica. A mensagem seria uma estratégia para semear confusão e desconfiança entre os investigadores. Ao sugerir que possui informações sensíveis, Zambelli poderia estar tentando ganhar tempo ou mesmo criar divisões dentro do STF sobre como proceder em relação ao seu caso. Enquanto isso, a Procuradoria-Geral da República já pediu a prisão preventiva de Zambelli. O pedido foi feito com base no risco de fuga, que agora se concretizou, e na gravidade dos crimes pelos quais ela foi condenada. Se o ministro Alexandre de Moraes aceitar o pedido da PGR, Zambelli entrará na lista de difusão vermelha da Interpol, o que significa que poderá ser presa em qualquer país que tenha acordo de cooperação policial com o Brasil. A deputada acredita que estará segura na Itália por ter cidadania italiana. No entanto, especialistas em direito internacional apontam que há precedentes de extradição em casos semelhantes. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, que foi condenado no julgamento do Mensalão, também fugiu para a Itália por ter dupla cidadania, mas acabou sendo extraditado em 2015 para cumprir pena no Brasil, lembra um especialista em direito internacional. Tanto Pizzolato quanto Zambelli são nascidos no Brasil, o que torna a extradição para cá possível, mesmo tendo cidadania italiana. A Itália só se negou a extraditar no passado um ítalo-brasileiro que havia nascido em solo italiano, o banqueiro Salvatore Cacciola. Mas voltemos à mensagem enviada por Zambelli a Alexandre de Moraes. O que acontecerá se o ministro decidir levar a sério a proposta de colaboração feita pela deputada? Segundo fontes próximas ao STF, Moraes já teria determinado que sua equipe estabeleça um canal de comunicação seguro com Zambelli, através de seus advogados, para explorar a possibilidade de um acordo de colaboração.
No entanto, o fato de a deputada ter deixado o país complica significativamente esse processo. A legislação brasileira não prevê acordos de colaboração premiada à distância, especialmente com pessoas que já foram condenadas e que, tecnicamente, estão foragidas da justiça. Para que qualquer tipo de acordo seja considerado, Zambelli teria que retornar ao Brasil e se apresentar às autoridades, explica um procurador da República ouvido pela reportagem. Não há como negociar benefícios jurídicos com alguém que está deliberadamente se esquivando da aplicação da lei. Além disso, há a questão da credibilidade das informações que Zambelli diz possuir. Como avaliar a relevância e a veracidade dessas informações sem que ela esteja presente para prestar depoimentos formais e apresentar provas? Acordos de colaboração premiada são baseados na premissa de que o colaborador fornecerá informações úteis e comprováveis, continua o procurador. Não basta fazer alegações genéricas sobre reuniões ou planos, é preciso apresentar detalhes, nomes, datas, locais e, idealmente, algum tipo de evidência que corrobore essas informações. Enquanto essas questões são debatidas nos bastidores do judiciário, a notícia da fuga de Zambelli e do pedido de prisão preventiva contra ela repercute intensamente no meio político. Aliados da deputada defendem que ela está sendo vítima de perseguição política e que sua saída do país foi uma medida necessária para garantir sua segurança e seus direitos. Já opositores veem na fuga uma confissão de culpa e um desrespeito às instituições democráticas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi questionado sobre a possibilidade de cassação do mandato de Zambelli, mas preferiu não se manifestar, alegando que o caso ainda está sob análise do Poder Judiciário. Já o Partido Liberal, PL, ao qual Zambelli é filiada, emitiu uma nota lacônica, afirmando apenas que respeita as decisões individuais de seus membros e que confia no devido processo legal para o esclarecimento de todos os fatos. O ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem Zambelli sempre foi uma ferrenha defensora, manteve-se em silêncio sobre o assunto. Pessoas próximas ao ex-presidente afirmam que ele teria ficado surpreso e decepcionado com a decisão da deputada de deixar o país. Mas o que mais intriga observadores políticos e jurídicos é o timing da mensagem, enviada por Zambelli a Alexandre de Moraes. Por que ela esperou até o último momento, quando já estava prestes a deixar o país, para fazer essa aproximação? Uma teoria que circula nos bastidores é que Zambelli estaria, na verdade, tentando criar uma apólice de seguro, ao sugerir que possui informações sensíveis sobre articulações antidemocráticas. Ela estaria sinalizando que poderia se tornar uma ameaça para seus antigos aliados, caso se sentisse abandonada por eles. É uma tática conhecida em círculos políticos e criminais, explica um cientista político. Ao insinuar que sabe demais, ela cria um incentivo para que seus antigos aliados continuem a apoiá-la, mesmo à distância, por medo do que ela poderia revelar. Outra possibilidade é que Zambelli esteja genuinamente arrependida de algumas de suas ações e veja na colaboração com a justiça uma forma de redenção pessoal. Não seria a primeira vez que vemos uma transformação desse tipo, pondera o cientista político. Pessoas que se envolvem em movimentos extremistas muitas vezes passam por processos de desradicalização, especialmente quando confrontadas com as consequências concretas de suas ações. E aqui chegamos ao ponto mais surpreendente dessa história toda. Segundo fontes que tiveram acesso à íntegra da mensagem enviada por Zambelli a Moraes, há um trecho final que ainda não veio a público e que contém uma revelação bombástica. Nesse trecho, Zambelli menciona especificamente uma reunião ocorrida em dezembro de 2022, em uma fazenda no interior de São Paulo, da qual teriam participado figuras de alto escalão do bolsonarismo, incluindo militares da reserva. Durante essa reunião, teria sido discutido um plano detalhado para deslegitimar o resultado das eleições e criar condições para uma intervenção militar. Zambelli afirma que registrou secretamente essa reunião e que possui o áudio completo guardado em local seguro. Esse áudio contém declarações explícitas sobre intenções golpistas, incluindo menções a planos para prender ministros do STF e membros do Congresso Nacional, teria escrito Zambelli na mensagem a Moraes. A deputada teria concluído sua
Mensagem com uma frase enigmática. O senhor sempre disse que a democracia tem mecanismos para se defender. Talvez eu possa ser um desses mecanismos, mesmo que isso signifique reconhecer meus próprios erros. Se essa informação for verdadeira, e se Zambelli realmente possuir esse áudio, estamos diante de uma potencial bomba política e jurídica. Um registro como esse poderia fornecer evidências concretas de articulações golpistas, algo que as investigações em curso no STF têm buscado comprovar. No entanto, é importante ressaltar que até o momento não há confirmação oficial sobre a existência desse áudio ou sobre o conteúdo exato da mensagem enviada por Zambelli a Moraes. As informações são baseadas em relatos de fontes que pediram para não ser identificadas. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes não se manifestou oficialmente sobre o assunto. A assessoria de imprensa do STF limitou-se a informar que todas as comunicações recebidas pelo ministro que possam ter relevância para investigações em curso são devidamente encaminhadas aos órgãos competentes. Já a defesa de Carla Zambelli passa por mudanças. O advogado Daniel Bialski, que a representava, anunciou que deixou o caso. Por motivo de foro íntimo, estou deixando a defesa da deputada, como já lhe comuniquei, afirmou em nota. Enquanto isso, Zambelli segue na Itália, de onde pretende continuar sua atuação política, segundo ela mesma afirmou em entrevista. A deputada acredita que, por ter cidadania italiana, estará protegida de uma eventual extradição. No entanto, especialistas em direito internacional apontam que a situação não é tão simples. O Brasil e a Itália possuem um tratado de extradição, que prevê a entrega de cidadãos acusados ou condenados por crimes em um dos países. O fato de Zambelli ter nascido no Brasil e posteriormente adquirido a cidadania italiana não a protege automaticamente de uma extradição, explica um especialista em direito internacional. Há precedentes de extradição de ítalo-brasileiros para o Brasil, como o caso de Henrique Pizzolato. Além disso, a inclusão de Zambelli na lista de difusão vermelha da Interpol, caso seja determinada por Alexandre de Moraes, significaria que ela poderia ser detida em qualquer país membro da Organização Internacional de Polícia. E assim chegamos ao final dessa história incrível que parece saída de um thriller político. Uma deputada federal condenada a 10 anos de prisão que, antes de fugir do país, envia uma mensagem surpreendente ao ministro que a condenou, sugerindo que possui informações bombásticas sobre planos golpistas. O que acontecerá a seguir? Zambelli realmente entregará o suposto áudio da reunião golpista? Alexandre de Moraes considerará a possibilidade de um acordo de colaboração mesmo com a deputada fora do país? A Itália concordará com uma eventual extradição? São perguntas que, por enquanto, permanecem sem resposta. O que sabemos é que essa história está longe de terminar e que os próximos capítulos prometem ser tão ou mais surpreendentes que os anteriores. E você, o que acha dessa situação toda? Acredita que Zambelli realmente possui informações relevantes ou seria apenas uma tentativa desesperada de melhorar sua situação jurídica? A mensagem enviada a Moraes foi sincera ou faz parte de alguma estratégia mais complexa? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque essa é uma história que todo brasileiro precisa conhecer. Até o próximo vídeo com mais revelações bombásticas sobre os bastidores da política brasileira.